Olá, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma necessidade quase fisiológica que a gente tem de encontrar um culpado para as coisas. Parece que se alguma coisa dá errado na nossa vida, o nosso cérebro entra logo naquele modo detetive, sabe? Alguém tem que pagar por isso. Às vezes quem tem que pagar é o nosso colega de trabalho, é o marido, a mulher, o pai, a mãe, um irmão, irmã, o filho. Atire a primeira pedra quem na vida nunca buscou um culpado para alguma situação. É um assassino! Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! E se você também assistiu a série Adolescência na Netflix e tem acompanhado todo o boom que ela está provocando no mundo, provavelmente aí na sua cabeça existe um culpado. E eu nem estou falando sobre o Jamie ter matado uma colega da escola a facadas, mas sim sobre a motivação disso. Por que a pergunta? Por que ele matou? Quais experiências existem por trás da mente de um adolescente que mata? Quem falhou? Onde existiram as falhas? Quais atores sociais são corresponsáveis por uma tragédia desse tamanho? A gente não fez nada de errado, né? Eu fiz um primeiro vídeo sobre a adolescência apresentando especialmente a pais e mães a cultura incel. Teve uma chuva de comentários e boa parte deles apontando os culpados. E o que mais me fez pensar sobre a importância do vídeo de hoje é a gente buscar entender por que os pais e mães são sempre os primeiros culpados numa situação como essa. Por que a gente precisa achar um culpado? Você está preparado para mergulhar nesse assunto? Então, fica comigo até o final do vídeo. Você não entende o que estão fazendo. E se você está chegando por aqui agora, eu sou a Aline Andrade, psicanalista, mentora, especialista em comunicação e psicologia do comportamento e trabalho há 25 anos ajudando pessoas em seus processos de desenvolvimento. Voltando à nossa pergunta de milhões, por que nós precisamos de um culpado? Eu costumo brincar com os meus pacientes que o nosso cérebro é um computadorzinho que tem input e output. O que isso significa? Ele recebe um comando de entrada, processa e tem um resultado de saída. Quando a gente se depara com uma situação de conflito, com uma tragédia, como um assassinato, que a gente viu na série, essa máquina que é o nosso cérebro, ele que tem desde a função da sobrevivência até mecanismos mais complexos, como as nossas tomadas de decisão, ele rapidamente vai buscar explicações causais. O que eu quero dizer com isso? Tipo, o que realmente houve aqui? Por que isso aconteceu? Quem fez isso? Essas perguntas elas começam a fervilhar na nossa cabeça. E todas elas têm sentido, porque elas se encaixam dentro de um tripé muito importante. A nossa necessidade de economia cognitiva, a nossa necessidade de regulação emocional e a necessidade da manutenção da ordem social. Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Então pensa aqui comigo, seu cérebro é responsável por tudo que acontece aí. Tudo que você faz, tudo que você sente, mas ele também é muito do esperto e quer poupar energia o tempo todo. E isso é para proteger a gente. Então, ele vai gastar energia no momento que ele considerar necessário. Quando ele acha um culpado para alguma situação, ele reduz esse gasto de energia e de tempo. E existe aí uma economia cognitiva. Automaticamente, ele também vai reduzir a incerteza. Reduzindo a nossa incerteza, ele reduz a nossa ansiedade. Ou seja, ele vai fazendo aí uma regulação emocional nesse processo, coisa que a gente também precisa. E aí depois vem a proteção do grupo. Alguém precisa ser punido, alguém precisa ser culpado durante uma situação problema ou durante um crime para que aquilo sirva de lição, sirva de exemplo, de ordem, de justiça, de limites. Ou seja, para que a convivência social seja possível, para que não vire tudo uma bagunça, para que cometer um crime, por exemplo, não seja uma coisa banal. Por uma análise de ordem social, é preciso haver a existência desse culpado. Entende? Na série Adolescência, a gente consegue fazer claramente esse tripé. A partir do assassinato de Kate, Jamie é rotulado pela escola, pela mídia e até mesmo pelos colegas. Ele passa a ser o aluno problema, o vilão da história. Ele é visto na escola como um risco, como uma ameaça.
Entre os colegas existem os que o defendem, os que o evitam e os que o condenam. E em casa, a relação com os pais, você deve ter percebido, tanto quanto eu, que essa relação oscila entre tentativas de cuidado e uma desconexão emocional. E isso se agrava com o isolamento de Jamie, quando ele vai entrando ali naquele mundo virtual. 80% das mulheres sentem atração por 20% dos homens. Mas será que Jamie é realmente um monstro? Será que foi isso que a série quis passar? Será que todo adolescente que comete um crime é um monstro? Me interessa sempre acompanhar o julgamento popular nessas horas, viu? E não foram 1, nem 2, nem 3, foram vários comentários no meu vídeo anterior das pessoas falando assim: ele nasceu psicopata, ele não tem empatia. Calma, eu falei no vídeo anterior e vou repetir nesse aqui: a gente não dá diagnóstico de transtorno mental para crianças e adolescentes. E isso também rendeu uma série de comentários, talvez os comentários voltem a se repetir aqui. Mas eu quero deixar muito claro que a psiquiatria ela não dá mesmo diagnóstico para crianças e adolescentes. E existem motivos científicos e éticos por trás disso. Crianças e adolescentes estão em pleno desenvolvimento emocional e cognitivo. O cérebro ainda está em formação. É um risco muito grande a gente dar esse tipo de rótulo. Aí você pode me questionar: Aline, mas existe a chance desse sujeito se tornar um psicopata, não existe? Existe. Como também existe a chance dele não se tornar esse psicopata, esse monstro, de ser uma consequência das interferências que ele recebeu do meio, do ambiente familiar, do ambiente virtual, e o peso desse ambiente virtual tem sido cada dia maior. Olha pra mim! O que eu trago como reflexão para a gente de adolescência é como nós, adultos, estamos nos conectando com os nossos adolescentes. Por que os nossos adolescentes estão sendo acolhidos em grupos virtuais que muitas vezes não são de trocas positivas? São grupos que espalham mensagens de ódio, vingança, que incentivam os lugares mais obscuros da nossa mente. Quando Jamie pergunta para a psicóloga: "Você acredita em mim?", será que ali não está um pedido de socorro? Será que ali ele não está dizendo: "Ninguém nunca acreditou em mim. Ninguém nunca me ouviu, nunca perguntou o que eu sinto, nunca se interessou com quem eu converso, o que eu faço ou deixo de fazer"? Você conhece algum Jamie? Alguma história parecida com a de Jamie? Na psicologia social, esse comportamento da gente precisar achar um culpado é conhecido como o viés do bode expiatório. Você já deve ter ouvido esse termo bode expiatório. Coisa das nossas avós, bisavós, né? Até mais. A origem disso vem de rituais realmente muito antigos em que o bode, o animal mesmo, o bode era simbolicamente carregado com os pecados de uma comunidade e então expulso dali, como uma forma de limpar, de resolver os conflitos internos daquele grupo. Na prática, é uma tendência humana, né, de culpar um indivíduo ou um grupo por problemas que ele não causou. Isso gera para a gente um sentimento de proteção momentâneo, um mecanismo de defesa que alivia, ainda que superficialmente, aquela tensão coletiva. E aí a gente tem uma relação direta, frustração-agressão. Como nem sempre é possível ou mesmo seguro expressar a nossa agressividade contra a real fonte de um problema, a gente faz o quê? Descarrega essa raiva num alvo mais fraco ou socialmente vulnerável, o chamado bode expiatório. Com a psicanálise a gente consegue aprofundar ainda mais essa questão, porque ela vem explicar para a gente como a repressão dos nossos impulsos e desejos pode levar à projeção. Quero mostrar para você esse livro aqui, que é de 1930, onde Freud, pai da psicanálise, já discutia a dificuldade que o ser humano tem de lidar com os conflitos internos. Nesse livro, O Mal-Estar na Civilização, Freud mostra que o processo da nossa civilização, com regras, normas e ideais de convivência, é construído às custas da renúncia das nossas pulsões. Olha o paradoxo. Aquilo que protege o ser humano do caos, a cultura, as regras, é também o que produz esse sofrimento subjetivo.
Depois ainda vem Lacan completar essa ideia ao afirmar que a estrutura do desejo humano é construída em torno da falta, ou seja, ela necessita de uma lei, representada por normas, por julgamentos, para dar forma à nossa própria existência. Consegue perceber que, ao escolher um culpado, a sociedade ela reafirma a sua própria ordem, projetando nela aquilo que não consegue aceitar internamente? Faz sentido para você essa ideia do bode expiatório? Da gente ter a necessidade de um culpado? Me conte aqui nos comentários, interage, eu quero saber sua opinião. Vamos pensar como tudo isso se relaciona com a experiência dos adolescentes? Então vamos voltar para a série e para todo o debate que ela nos coloca. A adolescência é uma fase cheia de transformações, onde o cérebro está amadurecendo, e a gente já viu isso. Então, a gente está ali amadurecendo áreas como o córtex pré-frontal, responsável pelo controle dos impulsos, pela empatia, pela tomada de decisão. É nessa hora que jovens como Jamie podem se sentir extremamente sobrecarregados com a falta de apoio, com a pressão, com a tensão que é tentar se encaixar em padrões pré-estabelecidos socialmente. E aí vamos relembrar aqui. Jamie não se achava bonito. Jamie sofria bullying na escola. Jamie tinha admiração pela Kate e ela o desprezava. Depois, quando ela foi exposta, colocada numa situação de vulnerabilidade, e ele alimentou ali novamente o seu desejo, pensando assim, agora ela está num lugar de desprestígio, eu posso tê-la. Nem assim ele a teve. Então, é um ciclo que retroalimenta o sentimento de inferioridade, de raiva, de angústia, o desejo de ter uma realidade diferente daquela, tudo que traz as pulsões ao limite. E aí você pode se perguntar, o que são as pulsões? São os nossos movimentos internos, aquilo que nos move para a satisfação das nossas necessidades físicas e psíquicas. É diferente do instinto. O instinto é uma programação biológica. A gente não vai atravessar a rua em frente de um carro, por exemplo, porque o nosso instinto nos protege. Ele nos alerta do perigo. A pulsão, ela é bem mais complexa. Ela é atravessada pela linguagem, pela cultura, pela repressão. O mal-estar social, o mal-estar na civilização é exatamente essa nossa tentativa como sociedade de conter ou de redirecionar as nossas pulsões. E Jamie sente isso na pele. Em vez dele receber acolhimento, escuta, ele recebeu punição, foi rotulado, foi afastado do convívio social. Calma, julgadores de plantão, vocês vão dizer, mas tinha provas, ele matou, você quer o quê? Defender bandido? O que mais? Mesmo com a confissão e com a responsabilização do crime, por que Jamie precisa receber um ou tantos rótulos? Talvez a pergunta mais urgente para várias situações da nossa vida não seja quem é o culpado, mas o que faltou, o que falhou ao redor dessa pessoa para que ela não pudesse pedir ajuda antes de explodir. O que faltou para que não pudessem lhe oferecer alguma ajuda antes que ela explodisse? Faça um exercício aqui comigo. Vamos sair um pouquinho dessa visualização de um cenário criminal e pensar nas coisas mais triviais do nosso dia a dia, daquilo que muitas vezes a gente fica apontando culpa, apontando o dedo para outras pessoas. Por que você tem essa necessidade? Por que nós temos essa necessidade? Eu acredito que nós precisamos trabalhar de forma consciente e consistente o nosso pensar sobre práticas sociais, práticas educativas, e evoluir nesse sentido. Como nós podemos, por exemplo, criar espaços seguros nas escolas, como nós podemos promover uma rede de apoio que inclua as famílias, como a gente pode oferecer aos adolescentes a chance deles serem compreendidos na sua complexidade e na sua imaturidade, em vez de serem rapidamente julgados. Eu li vários e vários comentários apontando que no caso de Jamie e no caso dos adolescentes que cometem crime na vida real, a culpa é dos pais.
Eu peço que, se você chegou até aqui nesse vídeo, que você repense esse lugar junto comigo. Será que são os pais? Será que são só os pais? Será que é só a escola? Será que é só a internet? Será que é só a má influência de meia dúzia de amigos? Só. Vamos considerar aspas aí nesse só. Vamos fazer esse exercício mais profundo de dialogar com a nossa própria necessidade de ter alguém para culpar. As perguntas que eu deixo para você são: que responsabilidade você tem quando crimes assim acontecem? Por que você automaticamente acha ruim eu perguntar sobre a sua responsabilidade? Parar para pensar nas nossas responsabilidades nesses contextos sociais não vai nos atribuir uma culpa direta, viu? Então, é importante a gente elaborar sobre isso. O que você é capaz de fazer no seu dia a dia, com as suas atitudes, com a sua forma de se comunicar, para colaborar com ambientes mais saudáveis? Eu achei interessante que no vídeo anterior esse questionamento surgiu. Então o que a gente deve fazer? Eu devolvo a bola para vocês. O que vocês acham que a gente deve fazer? Bom seria ter uma receita de bolo, né? Mas não existe. Quando eu li essa pergunta, eu voltei lá 27 anos atrás, na minha primeira graduação, e fiquei pensando como que eu já fui essa jovem de buscar ou de querer buscar explicação para muitas coisas inexplicáveis, ou pelo menos para aquilo que não se explica com simples sim ou não e nem com meia dúzia de ingredientes. E aí o lado bom é que a gente vai estudando, se aprimorando, trabalhando com o comportamento humano, no meu caso, envelhecendo, e aí a gente vai aceitando que as grandes transformações, elas começam de dentro para fora. Por isso, o que eu quero compartilhar como mensagem também desse vídeo para você é que é muito importante a gente cuidar das nossas sementes. Plantar coisas boas, fazer o bem, cuidar da gente, cuidar da nossa mente, se conhecer cada dia mais, se autoconhecer e fazer desse processo um processo também que seja compartilhado de forma saudável com quem a gente convive, dialogando, tendo um diálogo sempre cheio de empatia, de respeito, de afeto, porque é assim que o mundo ao redor vai agradecendo e vai respondendo com um ambiente também saudável. Eu amo uma frase do saudoso Eduardo Galeano que diz assim: muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. Eu quero ser uma dessas pessoas pequenas. Eu não sei você, mas se você topar, eu acho que a gente já soma e aí vamos nos tornar duas pessoas pequenas, fazendo coisas pequenas, podendo mudar o mundo. É sobre isso e eu acho que é assim que a gente caminha para um lugar melhor. Vamos pensar nessa reflexão do fazer o melhor que a gente pode todos os dias, começando dentro da nossa casa, ouvindo mais os nossos filhos, acolhendo as dores que eles têm, as dúvidas, as angústias, tentando entender o que eles estão vendo por trás da tela de um celular, não é? Antes era tão fácil, a gente vigiava uma criança correndo, brincando na rua. Agora a gente está perdendo cada vez mais isso para uma tela de celular. Então a gente tem que aprender a lidar com essa era digital. Não dá também para ficar dentro de um saudosismo, reclamando de um tempo que passou. Temos que aprender a ser pais e mães no nosso tempo, fazendo o melhor que a gente consegue e pode pelos nossos filhos. E o diálogo é sempre a maior pauta, não só desse canal, mas especialmente como prática dentro das nossas casas. Tá bom? Um beijo enorme para você, muito obrigada por acompanhar. Se você gostou, comente, dê like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, faça tudo que é preciso para a gente continuar crescendo por aqui e fazer dessa uma comunidade de diálogo aberto e muito construtivo, com uma comunicação que transforma, que cura, que gera saúde para nossa mente e para o nosso corpo físico também. Até a próxima!